Graça e paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. Hoje estou muito feliz em vir aqui novamente trazer uma mensagem do coração de Deus para a vida de vocês. E hoje nós vamos falar de uma relação de amor entre nora e sogra. Como é importante essa relação para uma família saudável. Podemos ver que há muitos atritos, muitas confusões quando gera na palavra sogra e nora. Mas eu quero dizer para você aí que tem sua nora, você que é uma sogra, que tem sim como construir um lar saudável, um lar harmonioso, porque hoje eu posso dizer para você, eu sou mãe, sou sogra também, e tenho uma relação saudável com meu genro e com minha nora, mas à luz da palavra e sendo ministrada por Deus, porque hoje eu posso me colocar no lugar de sogra, que um dia eu estar no lugar de nora, casada com o meu marido, e antes de nós entrarmos na palavra que a gente vai estar lendo hoje, eu queria te contar a história de uma sogra maravilhosa, que foi a minha sogra. Sempre tivemos uma relação saudável, mas assim, no início para a minha sogra foi muito difícil. E hoje eu entendo isso, porque quando meu filho casou também eu me senti da mesma forma. E Deus ministrou no meu coração muitas coisas que lá no passado eu achava que não era assim, que não era daquela forma. Deus falou, você está vendo como sua sogra se sentiu quando você chegou na família, quando você apareceu? E eu lembro muito bem que quando eu fui conhecer minha sogra, pela primeira vez eu já estava grávida. Eu era muito magra, muito magrinha, e ela não acreditou que eu estava grávida. Fui visitar ela numa roça muito longe, lá no Espírito Santo. E lá, quando amanheceu o dia, meu marido foi colher algumas espigas de milho e ficou lá. Ela aproveitou e veio falar comigo. E ela falou bem assim pra mim, você tem que levantar cedo para cuidar do seu marido, a roupa dele vai ser lavada dessa forma, vai ser desse jeito. E ela foi me instruindo como teria que fazer no meu casamento. Aí eu cheguei pro meu marido e falei com ele, falei, ó, sua mãe, quando você saiu, ela veio até a mim e falou que eu teria que agir dessa forma. Mas só que, olhando aquele contexto, naquele momento, eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque eu falei com ela assim, olha, eu trabalho, eu tenho que ajudar, eu tenho que sair. Então assim, eu não fico em casa, não tem como eu ficar sendo aquela dona de casa que pega a roupa, que igual ela falou que eu tinha que virar a roupinha, botar as roupas tudo ali não no sol, para não queimar, que eu tinha que levantar 5 horas da manhã para fazer comida, para fazer café. Lógico que isso tudo era certo, mas assim, naquele momento eu vi que ela estava preocupada com ele, mas assim, me ensinando como eu ia conduzir o meu casamento, da forma que ela conduzia, a forma que ela conduzia a vida dela. Só que eu cheguei pra ela e falei que não era daquela forma, mas assim, eu cheguei pra ela, conversei com ela que eu não tinha gostado, que não era daquela forma que eu ia conduzir o meu casamento, que eu teria sim que cuidar do filho dela, sim, eu iria cuidar, mas também eu tinha que sair para trabalhar, e eu ia fazer da minha forma, e eu ia adaptar o meu casamento da forma que teria que ser à luz da palavra. Cheguei para ela e conversei. Então assim, sempre tivemos uma relação de nora e sogra, de diálogo. Quando eu não estava gostando de algo, eu chegava para o meu marido e falava. Eu não ficava com raiva dela ou chegava para ela brigando, falando, entendeu? Não, mas eu chegava para ela, sentava com ela e falava, não é dessa forma, eu não gostei, não é dessa forma que eu vou agir na minha casa. Porque uma mulher de 75 anos atrás não é a mesma mulher de 40 anos, entendeu? Uma de 30, uma de 18 anos, que quando eu casei com meu marido eu tinha 19 anos. Então assim, não é a mesma geração, não é a mesma forma. A minha mãe mesmo, ela conta que ela tirava água em cisterna. Hoje eu tenho água na minha torneira. Então assim, eu não posso chegar para minha nora e falar, você vai levantar 5 horas da manhã para lavar sua roupa, como ela tem sua máquina, tem seu
seus equipamentos. Não é a mesma geração da minha geração, a geração de hoje. Eles são tecnológicos, né? Então, assim, isso que eu quero dizer. Então, assim, mas para uma relação de nora e sogra ser saudável, como a minha relação com a minha sogra era saudável, porque eu sempre falei a verdade para ela, mas assim, não com ignorância, não com arrogância, não querendo desrespeitá-la, mas dizer para ela que que eu iria sim cuidar, mas de uma forma a qual que Deus me capacitasse, a forma que eu poderia carregar aquele casamento, porque casamento não é um fardo. Casamento é algo que é para você harmonizar, você adaptar. Se eu hoje eu lavo com máquina, há um tempo atrás elas lavavam no rio. Se elas levantavam 5 horas da manhã, hoje eu posso levantar um pouco mais tarde, porque eu tenho minha máquina. Eu tenho, muitas têm suas secadoras, suas máquinas, muitas americanas, brasileiros, tem seus que coloca lá, já faz tudo, já bota no guarda-roupa. Então, assim, hoje a tecnologia avançou, mas isso não gerou entre eu e minha sogra nenhuma desarmonia. Isso que eu quero dizer para você. Tive sim os meus inícios, é difícil com ela, sim, mas foi um diálogo. E posso dizer que hoje ela é falecida, mas ela foi uma grande amiga para mim. Igual eu falei para o meu marido, faz falta sim, ficou as lembranças boas, as nossas conversas, de quando ela estava na UTI também, que eu conversei, quando eu fui conversar com ela, conversando com ela, Deus falou que te deu uma chance, você vai voltar para consertar certas coisas. E eu creio que hoje, para a honra e glória de Jesus, as nossas conversas, ela me ter como uma mulher de Deus, porque era assim que ela me via, como uma mulher de Deus. Toda vez que ela ligava para mim, ela já não tinha mais medo de mim com o meu marido, de como eu estava tratando o meu esposo, porque ela já sabia que o meu casamento era gerado pela luz da palavra. Eu cuido muito do meu marido, trato ele bem, então isso para ela trouxe para ela uma segurança. E todas as vezes que a gente conversava, ela sempre conversava, pedia oração, ajuda, nós conversávamos, dávamos conselhos, entendeu? Muitas das vezes eu, na minha idade, na minha pequena idade, em vista dela, eu dava conselhos para ela, entendeu? E eu vi que tudo isso foi para a glória de Deus. E no livro de Ruth a gente vai ver uma relação de uma mulher de Deus. Uma mulher que teve... a Bíblia vai relatar que teve uma grande fome na época do povo de Israel, aonde o povo era julgado por juízes. Nessa época ainda não havia reis, como tem algumas pregações que eu já coloquei no canal, que eu falo sobre isso, sobre o povo pedir um rei naquela época para Samuel. Mas aqui a Bíblia vai relatar que nesse contexto aqui da narração da vida de Ruth e Noemi, que a cidade, o país era governado, Israel, por juízes. E aqui diz que a família de Ameleque, eles vão sair de Judá, da parte de Judá, e vai para Moabe, aonde eles vão procurar melhoras, aonde eles vão procurar uma vida saudável. E a Bíblia vai relatar que ao chegar lá, morre o marido de Noemi, depois morre os 2 filhos dela. Só que a Bíblia vai relatar também no livro de Ruth que Noemi, ela ficou viúva. Depois a Bíblia vai relatar também que os filhos dela casou com mulheres moabitas, e na qual o contexto de Ruth também foi uma das esposas. E aí morre esses filhos também, e Noemi fica viúva e também fica sem seus 2 filhos. Aí entra a questão que eu quero chegar com vocês aqui. Vamos na palavra de Deus. É o livro de Ruth, no livro de Ruth 5. E morreram também ambos, Marlon e Quilom. Aqui são os filhos de Noemi. Ficaram assim essas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos de seu marido. Aqui a Bíblia vai falar que tanto Ruth como Noemi e como Orfa, elas ficaram viúvas. Elas perderam os seus maridos e elas ficaram desamparadas. É assim que a Bíblia vai dizer, que elas ficaram desamparadas. Por que elas ficaram desamparadas? Porque morreu aquele homem. Os maridos dessas mulheres, elas estavam em terras estranhas. Elas estavam num lugar que ela saiu da sua cidade natal, aonde elas moravam em Judá, numa parte de Judá,
e foram para outra nação desconhecida, onde o povo adorava outros deuses, aonde o povo não conhecia o Deus verdadeiro de Noemi. Mas Noemi, ela pregava para suas noras. Noemi, ela tinha uma conduta de, ela mesma numa terra estranha, mas ela estava fazendo, dando um exemplo de mulher de Deus, porque Noemi conhecia o verdadeiro Deus. Noemi era da descendência de Judá, aonde saiu o Jesus, aonde gerou a semente de Davi, onde Deus tem um grande propósito para essa pequena parte de Judá, uma pequena aldeia, vamos dizer assim, uma pequena cidade. Só que aqui ela fica desamparada. Só que Noemi é uma grande mulher de Deus, um exemplo de mulher de Deus como sogra. Relação de sogra e nora é muito importante. Eu lembro que quando meu filho apresentou minha nora para mim, eu fiquei desesperada por dentro de mim, porque ele me apresentou uma namorada, porque eu criei o meu filho na igreja, servindo a Deus, e ele se relacionou com a minha nora, e ela não era cristã, ela não tinha aquilo que eu queria, que eu sempre orei desde pequeno para os meus filhos, para eles casarem com mulheres que seriam cristãs, mulheres de Deus. E quando ele me apresenta a ela, eu chego para ela e falo, olha, minha nora, a mulher que vai casar com meu filho tem que ser crente, tem que ser cristã, tem que amar Jesus. E se não for dessa forma, Deus vai tirar, Deus não vai permitir que você case com ele, porque os meus filhos são a herança do Senhor, e herança do Senhor, é coisa perpétua, não tem como ele voltar para trás, mesmo que ele queira, mas não tem como voltar para trás. E eu falei isso para ela, aí eu falei com ela, inclusive, ele me trouxe que eu conheça, ele teve 2 namoradas que eu vi com os meus olhos. A primeira ele trouxe e ela me deu muito trabalho. Eu conversava com ela, expliquei para ela, falei, olha, fulana, vou falar assim, olha, irmã fulana, você, para casar com meu filho, para estar com meu filho, tem que ser cristã, tem que servir a Deus, porque ele é de Jesus, eu já consagrei o meu filho para Jesus. E ela falou para mim um dia assim, ó, dona Patrícia, e se eu não quiser? E se Tiago não quiser ser crente, nós quiser ir para o mundo? Aí eu falei assim, eu não vou impedir, eu não vou interferir numa decisão sua, mas eu te digo uma coisa, você não vai ficar com meu filho, porque Deus não vai permitir. Se você não tem no seu coração o amor por Jesus Cristo, se você verdadeiramente decidiu servir ao mundo e não servir a Jesus, na minha família não tem espaço para você, porque os meus filhos são consagrados a Deus. E aí ela fala isso para mim, aí eu falei para Deus, Senhor, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece o que ela disse para mim. Eu não sei se ela falou aquilo para me afrontar, mas o Senhor sabe do coração dela. Se verdadeiramente ela não é a escolhida do meu filho, o Senhor faz alguma coisa e peça que ele continue com ela. Questão de menos de uma semana, quando eu fiz essa oração, eu falei, Deus, se não é ela, tire. Ela saiu da vida do meu filho. Porque Deus não se engana de família. Família é coisa séria. E quando ela veio para mim falar aquilo, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu não tinha que brigar com ela. Eu não tinha que reclamar com ela. Eu não tinha que falar nada com ela. Eu tinha que falar com Deus. Porque a luz da minha casa sou eu. A serva sou eu. Quem tem que velar pela minha família sou eu. E eu falei com Deus, Senhor, a intenção dela é essa, mas eu não conheço o coração dela. Foi quando ela saiu. E quando eu conheci minha nora, eu falei isso para ela, que se ela não tivesse o desejo no coração de servir a Deus, Deus ia tirar ela do caminho do meu filho, da minha família, porque Deus, ele não quer isso para nós. E antes disso, eu lembro que assistindo uma pregação, foi o que mais me acalmou meu coração, foi quando eu assisti um testemunho de uma mulher, que ela conta, uma mulher do ciclo de oração, ela conta o seu testemunho na pregação que ela estava contando, que o filho dela é crente, filho de crente, crente mesmo, ela conta, e ele se apaixonou por uma prostituta que fazia programa, ela conta no testemunho dela. E quando o filho dela chegou, falou assim, mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar. Aí ela, feliz da vida, falou, nossa, meu filho, agora sim meu filho vai casar e tal. Aí chegou até ela e disse isso, aí ela traz ela para me conhecer. Quando ele trouxe a nora dela, ela caiu quase de costas do portão, ela conta no testemunho dela.
Ela olhou, a mulher estava totalmente nua. Aí ela falou, filho, é essa sua esposa que você vai casar? Ele falou, é mãe, é essa mesmo, Deus falou comigo que eu vou casar com ela. Sabe de onde ele tirou ela? Do prostíbulo. Aí ela falou para Deus, Senhor, não é ela. E agora, meu Deus, o que eu faço? Ela falou, Deus, ela é uma prostituta, Deus. Ela se deitou com vários homens e ela fazia programa para viver. E meu filho é crente. Deus falou, é ela. Falou com ela. Aí vai entender esse Deus. Aí ela chegou para Deus e falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Deus, você vai pregar para ela. Você vai gerar nela aquilo que está em você. E contando, resumindo esse testemunho dessa mulher do círculo de oração, ela conta que o testemunho dela, que ela, a primeira coisa que ela falou, você quer entrar na minha família? Ela falou, quero casar com seu filho. Você vai ter que ser cristã, você vai ter que ser crente. Ela falou, você quer? Ela falou, quero. Tá entendendo que Deus confirmou naquele momento a relação entre nora e sogra, e hoje elas são amigas. E hoje essa mulher é uma grande pregadora, que eu não vou citar nome aqui, porque não faz questão nesse momento, não tem como tá falando nomes agora. E hoje ela é uma grande pastora, uma pastora que acho que até você já assistiu. E hoje ela é amiga da sogra dela, e hoje ela é cristã, é reconhecida no mundo todo, na nação, porque ela teve uma sogra que amou ela primeiro, mesmo não aceitando ela, porque nós não somos obrigados a aceitar de primeira. Eu não fui obrigada a aceitar minha nora de primeira. Quem tem que aceitar ela é Deus, não é eu. Mas eu tenho que chegar para Deus e perguntar, ô Senhor, é ela que é a escolhida do meu filho? O Senhor quer ela para a vida do meu filho? E quando Deus confirma, o que você tem que fazer? Você tem que gerar nela vida. Você tem que chegar para ela e falar o propósito de Deus e orar, ajudar aquela pessoa que ela vinha conhecer o caminho de Jesus. E isso que aconteceu entre relação minha e da minha nora. Eu gerei ela para Cristo. É tanto que ela teve um problema de saúde e Deus fez com que nós duas ficássemos sozinhas, eu e ela, na sala de hospital, e eu cuidando dela ali, e Deus orando, e nada dela ficar curada, dela ficar boa. E Deus, nós já tínhamos tido uma conversa no domingo, eu lembro que ela falou que queria Jesus, que ela ia servir Jesus, que ela ia para a igreja e que ela queria isso mesmo. E ela explicou que no princípio que me conheceu não gostava da forma que eu falava, da forma que eu chegava para ela com sinceridade, falava com ela que se ela não fosse servir a Jesus, Deus não ia permitir que ela entrasse numa família onde Deus já tinha consagrado o meu filho a Jesus, mesmo que ele saia, mas ele não tem para onde correr, porque ele é de Jesus, está no DNA dele de servir a Deus. E eu falei isso para ela, ela falou que não gostava, mas depois ela entendeu. E hoje nós temos essa relação de nora e sogra, porque eu fui sincera com ela, eu fui sincera nos propósitos que Deus tem para com minha família, dizer a ela que ela tem que estar na posição de mulher de Deus e servir a Deus. E naquele hospital, quando ela adoeceu, eu orava, a enfermidade não saía. E um dia, eu conversando com o meu pastor, ele falou, Patrícia, você não me disse que ela disse que ia vir para a igreja se consertar com Deus e fazer uma aliança com Deus? Fale para ela aceitar Jesus. Quando o pastor Gomes me falou isso, eu cheguei para ela, pedi orientação ao meu pastor, que eu tenho um pastor, eu sou de uma denominação, sirvo ali naquela igreja. E eu cheguei para ele e pedi ajuda. E ele falou comigo, fala para ela aceitar Jesus, que ela vai ficar curada. Eu ouvi a voz do meu pastor, cheguei lá e falei com ele, olha, Nora, o pastor disse assim, que você fez um concerto com Deus, mas você ainda não aceitou Jesus. Você aceita Jesus como seu Salvador? E nós fizemos uma aliança ali naquele momento, oramos, nos consagramos ali naquela hora. Ela fez a confissão de aceitar Jesus e na mesma da hora ela ficou curada. E na mesma da hora que ela não teria previsão de alta, ela ficou curada e nós saímos naquele dia daquele hospital. Mas o que eu quero te dizer, Deus colocou ela ali naquele hospital para que ela entendesse o propósito de Deus na vida dela, que não tem para onde ela correr. Que se ela correr para o sul ou para o norte, não é os meus olhos que vão ver ela, é os olhos de Deus. Porque sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos tem uma promessa. Querendo eles ou não, eles vão servir a Jesus de uma hora para outra. Eu não estou preocupada da forma que Deus vai trabalhar com eles, mas eu sei que Deus vai trabalhar. E naquele momento que ela aceitou Jesus,
Ali Deus também tinha um propósito de estarmos ali naquele hospital, a qual eu tenho hoje aliança com aquelas mulheres daquele quarto de hospital, onde nós ainda conversamos, ainda tenho uma amizade com as outras pacientes, tenho uma amizade com algum familiar delas também. E Deus gerou vidas naquele lugar, porque ali estava a luz. E se eu fosse te contar as grandes transformações, as grandes experiências que eu passei dentro daquele hospital naquele dia, foram inúmeras. Pessoas que a gente cantou, 2 casais de idosos que estavam ali sofrendo, gemendo de dor. Quando eu fui naquele quarto, levada por Deus para conversar com aquele homem, com aquele senhor, era como se um refrigério viesse sobre a vida daquele senhor e ele ia se acalmando. E eu comecei a cantar para ele e ele começou a glorificar, a adorar. Ele não conseguia falar nitidamente, mas eu sentia que saiu aquele oh glória, aquela coisa assim lá do fundo da alma dele. E naquela mesma noite, quando ele conseguiu se acalmar, ele e a sua esposa, os 2 casais bem de idade, no leito da morte para morrer o casal. Olha como Deus trabalha. E naquele momento, no outro dia, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, cantei mais um louvor para ele. Quando eu falei para Deus, eu vou voltar de novo para cantar um louvor para ele, Deus recolheu. E passado poucas horinhas, Deus recolheu a sua esposa. Por quê? Eu não estava naquele hospital por um acaso. Eu não estava ali só pela minha nora, mas eu estava ali por outras vidas. Esse é o chamado que nós temos. Gerar vidas, ser boca de Deus aonde nós estivermos. Não perdermos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que estão sofrendo. Muitas pessoas ao teu redor estão esperando só uma palavra sua para sair do leito. Ou até mesmo com aquele casalzinho de idosos morrer e ir para Jesus. Eles não morreram, eles viveram. Porque a morte para os cristãos é vida. A minha nora naquele leito ali, sem saber, ela gerou outras vidas. Ela gerou outros ministérios ali dentro. E ela também é prova disso. E aqui diz no 6, então se levantou ela com suas noras e voltou para o campo de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu, preste bem atenção, o que Noemi ouviu. Ouviu que o Senhor tinha visitado a seu povo, dando-lhe pão. Noemi era uma mulher de Deus? Era. Quando Noemi ouviu, contaram para ela que a terra dela estava prosperando, ela falou, vou voltar para lá. Mas agora eu não volto mais como Noemi, eu volto como Mara, uma mulher amarga. Mas Deus estava traçando naquela dor, naquele sofrimento, uma nova história para ela. E tem muita gente que perde o seu marido, que perde o seu pai, que perde sua mãe. E fica aí numa depressão, fica em cima de uma cama, não quer comer, não quer beber. Deus não está se agradando disso não. Porque a sua família, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, eles não estão mortos. Eles não estão mortos, eles estão dormindo. A Bíblia relata isso, que eles estão dormindo para a ressurreição daquele grande dia. Deus nos empresta família. Nós não temos família para nós, mas nós estamos aqui cuidando para Deus. É Ele que dá a vida e Ele que tira. E muitas pessoas estão aí depressivas, estão chorando por causa da morte do ente querido que já morreu, já fez sua parte, já cumpriu sua parte, já está descansando no Senhor e está aí chorando. E se morrer, não vai encontrar com o seu ente querido, porque está aí no leito da sombra da morte, da depressão, está aí na amargura, e Deus não habita no coração amargo. E se você morrer nessa depressão aí, você vai estar em pecado. Será que você vai ver a Deus? É assim que você quer reencontrar com sua família, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, dessa forma, com essa depressão aí? Não vai encontrar. Nós temos que nos levantar. E aqui diz que Noemi ouviu que Deus tinha abençoado o seu povo dando pão. E aqui no 7 vai dizer o quê? Pelo que saiu do lugar onde estiver e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltar e para a terra de Judá, disse Noemi, a sogra, e as suas 2 noras, e de voltarem cada uma para a sua casa e para a sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vocês, como vos usaste com os falecidos e contigo. Aqui Noemi está dizendo para elas, eu vou voltar para a minha terra, mas eu quero que vocês voltem para a sua casa, para a sua família. Sabe o que Noemi estava falando? Volte para os seus deuses, porque eu vou atrás do meu Deus. Mesmo me sentindo com essa dor, com essa amargura, eu vou voltar para o propósito. Deus
não te quer nessa cama. Deus não quer que você fique chorando com esse altar aí, com essas fotografias, se lamentando a morte de alguém. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você se levante e que você volte a viver, porque você ainda está vivo. E a Bíblia fala que quando há vida, há esperança. E aqui a Bíblia fala que Noemi vai falar para ela: volte para a sua terra. Olha só, no 9. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada um em sua casa de seu marido. Beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. Aqui as suas noras vão chorar. Por que elas vão chorar? Noemi tinha uma relação boa entre suas noras. Noemi era amiga. Era como se Noemi fosse a mãe de Orfa, que é o nome de uma, e mãe de Ruth. E aí Noemi fala: volte para as suas casas. Elas começam a chorar. Só que olhe bem, quando Deus tem propósito em algo. É como eu disse para você. Eu conheci duas noras. Uma não aceitou aquilo que eu disse para ela, que minha família, o meu filho é de Jesus. Deus tirou, foi embora. A outra veio, que meu filho casou agora, tá com ela, e ela disse que aceitou Jesus, e Deus confirmou. Só que aí ela tem uma trajetória. Ela ainda está ainda no começo de ser gerada, tá gerando nela fé. Mas Deus está trabalhando, entendeu? Mas aqui você vai entender que Noemi, ela se afastou de Orfa. Mas a Ruth diz para ela: aonde tu for, eu ireis. Se tu for para a terra, qualquer terra eu vou te seguir. Ela colou, sabe por quê? Porque ela sabia que a sua nora, a sua sogra, era como a mãe que ela não tinha, que ela não conhecia. Aonde ela saiu da idolatria, aonde essa nação é um povo idólatra, um povo que idolatra outros deuses, que não tem a fé verdadeira, aonde eles não conhecem um Deus verdadeiro. E ela, conhecendo a trajetória da sua sogra, ela falou: não, eu vou ficar com a minha sogra, eu vou morar com ela, onde você for eu irei. A Bíblia vai relatar. E chegando lá, Noemi vai tratar com ela, vai ensinar ela a muitas coisas. E aqui a gente vai ver aqui, vamos para a palavra para a gente não nos perder. No 9, o Senhor, no 10, e disse-lhe certamente: voltaremos contigo a teu povo. Aqui elas estão dizendo. Porém, Noemi disse: tomai minhas filhas. Olha como Noemi trata as suas noras como filhas. Porque nora não é para ser sua inimiga. É como está dizendo aqui, que Noemi falou filhas. A minha nora e o meu genro é filhos para mim. Eu tenho eles como meus filhos. Eu não ganhei nora e genro. Eu ganhei filhos. Porque casando com meus filhos, eles se tornaram filhos meus também. Eu vejo eles como os filhos. E assim era a relação de Ruth com Noemi. Por que ireis comigo? Aí Noemi vai perguntar: por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vos façam por marido? Noemi vai perguntar assim: por que vocês vão comigo? O que eu tenho a lhe oferecer? Eu perdi tudo, eu estou falida. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem marido para te dar um filho. Eu sou viúva também, como é que eu vou gerar um filho? Só que Deus, ele já estava gerando o milagre de Ruth. Deus já estava gerando o milagre de Noemi. E a Bíblia vai contar aqui que Ruth vai no 2, se você for para o capítulo 2, aqui tinha Noemi um parente do seu marido que podia casar com Ruth. E a descendência de Noemi não ia morrer ali não. A Bíblia relata no capítulo 2, aqui, vamos lá. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. O homem era rico também e poderoso. Da geração de Emeleque, e era seu nome Boaz. Essa história é muito linda. Vai ser gerada aqui uma história muito linda, uma relação entre nora e sogra, aonde a sua nora, a sua sogra se tornam filhas e mãe, uma para com outra. E aqui disse a Ruth. E Ruth, a moabita, que não era da promessa, era uma moabita que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Nem era permitido que casasse com uma mulher assim naquela época. Só que Deus, ele veio para confundir.
Ele veio para mostrar para nós que ele pega aquele que não é nada e transforma em um rei, numa rainha, se tornando um grande empresário, se torna um grande instrumento na mão de Deus. Sabe quem é Ruth? Sabe de quem veio essa descendência aqui? Vamos ler para você entender melhor. Vamos aqui para o último capítulo do livro de Ruth, para vocês entenderem. Aqui no capítulo 4, no 16. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas, aqui Ruth já tinha sido resgatada por Boaz, casada com ele, se tornou filha, não nora, né? Como a relação de Ruth com Noemi não era de nora e sogra, era de filhas, Ruth se tornou filha de Noemi e gerou para Noemi uma descendência, a qual ela não ficou esquecida, que a história dela está sendo contada até o dia de hoje. E aqui diz, no 17, 4:17, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi, aquela que diz antes, que depois você vai ler no livro de Ruth, deixa até essa lição para vocês, aquela que se trocou o nome para Mara, que se chamava Mara, significa amarga na palavra, hoje ela volta a ser Noemi, e Noemi aqui está dizendo, a Noemi nasceu um filho, não foi do ventre de Noemi, foi do ventre da sua nora que nasceu um filho. E chamaram o seu nome de Obed. Sabe quem é Obed? Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Da tribo de Judá veio Jessé, Obed, Jessé, pai de Davi, que foi o rei Davi, que gerou Arão, Arão gerou Abimelede, Abimelede gerou Salmo, e Salmo gerou Salmo. Sabe quem é Salmo aqui? O marido da